Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. O assunto de hoje é período regencial. Resolvi dividir ele também em algumas partes, tá bom? Não sei ainda se serão só 2 ou 3 partes. A gente vai ver isso nas próximas aulas, tá bom? Então, primeiramente, o que seria o motivo, né, de nós termos tido esse período regencial? E isso é muito óbvio, né? Que vocês se lembram na aula do primeiro reinado, a parte 2, que quando o Dom Pedro I abdica do trono e mete o pé para Portugal, o filho dele aqui, o Dom Pedro II, não tem idade suficiente para ser um imperador, né? 5 anos ali, não tem como realmente você ser um imperador. Então, pela Constituição de 1824, vai ser imposto esse sistema de regência. Então, quem são os regentes? São os caras que vão governar até que o Dom Pedro II, que no caso ainda não é o Dom Pedro II, né? É só o Pedrinho, olha aqui que bonitinho, tem uma imagenzinha dele aqui, até que esse nosso querido Pedrinho consiga atingir a maioridade e assumir, então, o trono ali e o governo do Brasil, né? É um período muito turbulento na história do Brasil. Vocês vão ver que uma das aulas vai ser só sobre as revoltas do período regencial, que são diversas, bem complexas. Então é um período muito turbulento, tá? Cheio de contradições, cheio de agitações sociais, cheio de revoltas. Então é um período bem complicado, bem complexo da nossa história. Que geralmente as pessoas deixam meio de lado, tem um pouco de preconceito, porque acham muito complexo, muito chato. Mas a gente vai tentar desmistificar isso um pouco para vocês, tá bom? A primeira fase seria a chamada Primeira Experiência Republicana, de 1831 a 1837. Por que essa fase seria chamada assim de Primeira Experiência Republicana? Porque é uma fase onde os regentes eles estavam governando ali baseado mais em ideias liberais, tá? Só que daí a gente tem que parar para pensar que existe uma diferença muito grande entre o liberalismo no Brasil e o liberalismo europeu naquela época. O liberalismo europeu era assim baseado assim a burguesia era a classe que movimentava todas essas ideias liberais. E a ideia dela era ter um liberalismo econômico, liberalismo político, para que ela pudesse se desenvolver e crescer. No caso do liberalismo no Brasil, não é a burguesia que está promovendo, é a elite rural, a elite agrária. Só que no caso, ela está querendo ter mais poderes, então tirar um pouco o poder da monarquia e ela ter mais poderes, descentralizar o poder. Mas não tem nada a ver com a questão de um liberalismo mais pleno, assim, ou mais desenvolvido dos burgueses lá da Europa, não, tá bom? A gente vai perceber isso mais pra frente também, vocês vão ver. Então é uma elite rural regionalista, então ela quer o desenvolvimento da sua região, ela quer ter autonomia provincial, que é uma coisa muito importante, né? Cada região do país, então, quer poder ter autonomia para se governar, para decidir as suas coisas, ter suas próprias leis e se livrar um pouco do poder central, tá? Então essa questão de descentralização do poder, que é muito importante, bom? Só que daí vem a segunda fase, que é chamada de regresso conservador. Então é o contrário do que a gente falou na primeira, que vai de 1837 até 1840. Então é uma elite mais tradicional, mais conservadora e que quer a centralização, ou seja, o poder central vai mandar em tudo, todo mundo tem que obedecer e essa elite mais tradicional conservadora vai estar no poder governando para o seu próprio proveito. Beleza? Tranquilo? Quais os grupos políticos que a gente tem que trabalhar aqui nesse período regencial? Dividir eles para vocês e vocês vão perceber que são 3 grupos, depois eles acabam se juntando 2 grupos em um só, depois nós temos a formação dos partidos, então é uma questão um pouquinho complicada, mas a gente vai passo a passo e vocês vão entender. Primeiro nós temos o grupo restaurador, também chamado de Caramuru. Quem são eles? Representados basicamente pelos comerciantes portugueses. Qual é o objetivo principal deles? Eles queriam a volta de Dom Pedro I, tá? Então o grupo restaurador é restaurar o primeiro reinado, restaurar a monarquia. Mas depois que o Dom Pedro I morre, eles acabam não tendo mais função. Um grande representante aqui seria o José Bonifácio, que a gente comentou na aula passada também. Então depois da morte do Dom Pedro aqui, o que eles vão fazer? Eles vão se fundir ao outro grupo, que eu vou comentar agora, que são dos liberais moderados. Porque não faz mais sentido querer restaurar a monarquia para o Dom Pedro I se ele morreu, né? Obviamente. E aí nós temos o grupo liberal moderado, também chamado de Chimano, que também está baseado assim, em grandes proprietários, então também é uma elite. Só que o objetivo deles assim, é a preservação da unidade territorial, manutenção do sistema escravista. Então, se você pensar, isso não é liberalismo, obviamente, liberal moderado. Então, você tem que pensar comigo que o liberalismo no Brasil é diferente. Falei para vocês. Manutenção do sistema escravista, defendia a monarquia e o voto censitário. Então, eles têm algumas questões de liberalismo, no caso de manter a monarquia, só que não vai ser uma monarquia absolutista, por exemplo. Seria uma monarquia constitucional. Então tem um pouco de liberalismo, mas bem pouco, só naquilo que convém a eles. E o grupo dos liberais exaltados, também chamados de farroupilhas, né, que já querem coisas diferentes, distintas. Por exemplo, descentralização do poder,
Então é aquela ideia de não tem mais um poder central ali focado no Rio de Janeiro, a gente tem que dividir isso, onde cada província, né, que seriam o que nós temos hoje chamados de estados, teriam as suas autonomias para se governar, para cuidar da sua economia e do seu comércio, da sua produção, ter suas próprias leis. Essa seria a ideia. Essa autonomia administrativa das províncias é uma coisa muito importante. Isso baseado no sistema federalista. Tá? Então isso já pensar aí um sistema federalista republicano igual ao dos Estados Unidos, onde cada estado tem muita autonomia, né? Isso até comparado com a nossa república atual, cada estado lá dos Estados Unidos tem muito mais autonomia do que nós temos aqui. Então são muito mais federalistas do que nós, por exemplo. Tá? Então os liberais exaltados tinham essa ideia desse sistema federalista. Okay? O que vai acontecer? Ó, nós temos aqui a formação então de um grupo regressista. Quem seriam eles? Os restauradores, mais alguns liberais moderados. Tá bom? Então esse grupo liberal moderado, mais aqui o grupo restaurador, a gente junta esses dois, e aí nós temos o grupo dos regressistas. Tá? E aí eles são contrários ao grupo progressista. Me enrolei, tá? Que são alguns moderados também, que não gostaram de se aliar ali aos restauradores, e se juntam aí com os exaltados. Então nós temos os regressistas contra os progressistas. Tá bom? Na segunda fase do período regencial é que a gente vai ter a formação aqui do Partido Conservador. Agora sim nós temos os partidos bem instituídos. Que o seu centro político seria aqui o do Rio de Janeiro. Tá? Esse Partido Conservador é o grupo regressista. E o Partido Liberal, que seria formado aqui pelo grupo progressista, que aí já está mais dividido assim, entre diversas províncias, por exemplo, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Nordeste. Tá? Então dá uma olhada aqui, tem uma tabelinha para a gente entender. O grupo regressista assumiu a denominação de Partido Conservador. Quais as características? Ó, favorável a um governo forte e centralizado. Isso é mais conservador. Contrário à liberdade administrativa das províncias. Então, tudo no poder central, o poder regional vai ter que ficar submisso. Já o grupo progressista é o contrário. Ele assumiu a denominação de Partido Liberal. Quais as características? Favorável a uma estrutura de poder descentralizada, então o contrário. E preconizava maior autonomia administrativa para as províncias. Tá? Então essa seria a principal diferença entre esses dois grupos. Por quê? Porque se nós formos pensar na prática, os dois grupos aqui, os dois partidos, eles são compostos pela elite. Só que são duas elites diferentes. Então não existe um liberalismo muito grande, não existe uma participação política muito grande. Nós temos um grupo da elite brigando com o outro grupo da elite. Uma elite conservadora centralizadora e uma elite que está querendo a descentralização, porque ela está ligada aqui a diversas regiões e não ali ao poder central propriamente dito. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido, que não tenha restado nenhuma dúvida. Eu estou preparando para vocês aqui, ó, período regencial parte 2, para a gente dar uma continuidade. E espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Qualquer dúvida deixa aí. Valeu, até a próxima.